Olá, pessoal. Damos início aí a mais um podcast da NEC. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Vladimir Carvalho. Além de um grande empresário da região serrana, uma pessoa extraordinária, um amigo, e que eu estou trazendo aqui para que a gente possa falar um pouco de algo que ele tem excelência, que é a questão tanto da pessoa, como empresa, está tratando muito da visão para a localidade, ou seja, para a nossa região serrana. E hoje a gente vai bater um papo, falar muito sobre os projetos que a gente vem desenvolvendo. Vou falar um pouco também de toda a trajetória dele aqui em Petrópolis, não só em Teresópolis, e ele fala um pouco também da empresa dele. E eu quero passar, porque ele tem uma série de títulos, de prêmios, eu queria que ele falasse um pouco também do currículo dele, porque senão eu vou ficar aqui bastante tempo. Show, Marcelo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Esse tipo de encontro é muito bom para a nossa região, porque eu acho que a nossa região precisa de algumas inspirações e as histórias de cada um contribuem um pouquinho com as histórias dos outros, né? Eu tenho 61 anos nesse momento, eu trabalho com tecnologia desde 19 e eu fui programador aqui em Petrópolis, então vim fazer faculdade aqui, porque eu sou de Teresópolis, e trabalhei aqui dos meus 19 até uns 27 anos. A Alterdata foi fundada quando eu tinha 25, então dos 19 até os 25 anos eu fui um programador aqui na região, sempre focado em desenvolver software para as empresas locais. E então, naquele momento que a Alterdata foi fundada, minha carreira começou a mudar um pouco, para eu mudar um pouco da área técnica para a área executiva da companhia. E isso veio dando muito certo ao longo dos anos. A gente completa 36 anos agora. E a empresa já ganhou vários prêmios de melhores empresas para trabalhar do país, várias vezes, das empresas que mais crescem do Brasil, está no ranking das maiores de tecnologia, atualmente é a 5ª maior empresa de software do país, e eu sou vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, eu sou vice-presidente da ANFRAC, que é a associação bem significativa das empresas de tecnologia lá em São Paulo. Então, eu estou sempre envolvido em muitas coisas que me abrem a mente, me geram oportunidades. Faço palestras no Brasil inteiro, umas 2 palestras por semana aproximadamente. Tô sabendo. Já fiz. Hoje, inclusive, você está saindo daqui para ir para uma lá em Manaus. Estou indo para Manaus daqui a pouco, mas eu estou fazendo algumas palestras internacionais, participando de eventos lá fora, trazendo conteúdos aqui para o Brasil, porque eu entendo que uma parte da minha missão é fazer a empresa dar certo, empregar muitas pessoas aqui na região e ser importante para a economia local. Uma outra parte da minha missão pessoal é tentar contribuir com outros empresários no país, a melhorar a visão desses empresários e fazer com que nós tenhamos empresas mais sólidas. Então, muitas das vezes que eu estou participando de um congresso internacional, minha cabeça lá fora está como é que eu gero um resumo para ajudar as empresas do Brasil a entender o que está acontecendo no mundo corporativo, né? Então, eu acho que a gente, podendo fazer um pouquinho pela sociedade, aí, eu acho que é muito bacana, que melhora o ecossistema de todos nós, né? Foi legal você ter falado uma coisa que eu já me conectei e já estou com mais expectativa. Eu também montei a NEC com 25 anos. Olha aí, tem já um rapó aí. Isso aí. A outra coisa que eu queria que você falasse também é toda essa tua... alguns números da tua trajetória, acho que para o pessoal saber o quanto você vem desenvolvendo a empresa nesses últimos anos, e toda essa sua preocupação, e eu sou fruto disso. Nós começamos, não sei se você se lembra bem, mas 2017, que a gente começou uma interação mais próxima, onde eu fui lá em Teresópolis, te pedi para me ajudar aqui no grupo de empresarial, que a gente depois veio a chamar de Serratec, e eu vou falar isso rapidamente, mas eu queria que você falasse um pouco dos números, que eu vou contar um pouco dessa trajetória aí que você falou que tem como missão ajudar os empresários, e eu sou um deles. A Alterdata tem um peso aqui na região, Marcelo, que é muito bacana por um lado e muito responsável pelo outro, né? Porque tem várias pessoas observando tudo que a gente faz de certo e errado, olhando, né? E quando você se torna uma referência, isso gera um nível de responsabilidade alto. Nós temos nesse momento 2.000 funcionários, então 2.000 pessoas aqui numa região pequena como as nossas. Nós não estamos numa metrópole, não somos Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo.
Nós somos uma região pequena e ter 2.000 pessoas aqui é muito complexo, porque às vezes a cidade não tem o volume de pessoas que você espera, às vezes não tem as pessoas com o nível de preparação que você possui. Por causa disso, nós montamos uma universidade corporativa, isso já tem 15 anos que ela existe. Atualmente, ela capacita 90.000 pessoas por ano, que são as nossas equipes, reciclagens do nosso time e os funcionários dos nossos clientes. Sim. Tem uma máquina de treinamento, de fazer com que as pessoas tenham um nível cada vez mais alto. Na minha cabeça, quando a Alterdata começou, eu competia com a empresa da esquina. Eu era de uma esquina e tinha uma outra software house na esquina. Então, o skill desse outro cara era muito parecido com o meu. E quando a empresa começou a crescer um pouquinho mais, aí você começa a competir com o cara da outra cidade do lado. E o nível sobe um pouquinho mais. Daqui a pouco eu estou competindo com as empresas do Rio. Hoje, nossos maiores concorrentes são multinacionais. E eu estudei aqui na UCP, em Petrópolis. Eu também. O executivo que está sendo no meu concorrente, que está sentado na mesma cadeira que eu estou no meu concorrente, estudou em Oxford. O time dele estudou em Harvard. Então, e nós estudamos na UCP. Sim. Ou seja, isso significa que nós temos que ter um jeito de nos movimentarmos, de criar uma energia dentro da organização, de aprendizado contínuo, de evolução, para ser competitivo. E isso acaba beneficiando a região inteira. Porque eu escuto aos montes, mas escutei muitas vezes, pessoas falarem para mim assim, empresários, que eu mais gosto é contratar um ex-Alterdata, porque ele vem com um perfil diferente de outras pessoas. Ele vem com um nível de exigência diferente, ele vem com uma visão diferente, porque a gente entende que a empresa, o meu papel lá é um pouco papel de líder, mas é um pouco papel de pai, né? De orientar e dar rumos. Então, quando o menino de 20 e poucos anos está fazendo errado, ele vai tomar uma bronca. Se ele também está indo bem, vai ter beijinho de elogio. Ou seja, isso vai criando um DNA nas pessoas que contribui com a região inteira, né? Sim. Eu vou aproveitar esse teu gancho e vou conectar com o nosso assunto principal, que é a localidade. Quando a gente trabalhou para que o Parque Tecnológico tivesse de pé, porque a gente sabe que a gente passou por uma etapa muito difícil de uns 10 ou 15 anos, onde não houve investimento, todos queriam se distanciar daquele momento que passou o Parque Tecnológico por conta de problemas que o próprio parque gerou para ele mesmo. E aí depois veio essa onda onde o grupo empresarial estava numa localidade que tinha universidades importantes, tinha uma qualificação diferenciada em relação a outras cidades, e a gente fala, cara, a gente vai tirar a empresa daqui? Não faz sentido. Então, a gente se reuniu e começou a desenvolver. E o primeiro assunto que eu me lembro que eu te busquei lá em Teresópolis, que você aceitou o desafio, era você vir e você apresentar uma série de pontos para que os próprios empresários locais se desenvolvessem melhor. Se fosse na venda, fosse na estratégia, fosse no até design thinking, a gente falou, indicadores e uma série de assuntos para que a pessoa soubesse de fato gerir a sua empresa. Então, eu me lembro bem, você ficou 1 ano todo mês vindo aqui comigo para falar e a gente dali pivotou para uma reestruturação da antiga Petrópolis Tecnópolis para a Serratec. E eu te agradeço muito nesse quesito, aprendi muito e você até fala que você não tinha muita esperança, mas que graças a Deus e ao ecossistema eu também melhorei bastante. E eu queria que você falasse um pouco também nesse sentido da tua experiência com a localidade, onde você me falou há muito tempo atrás a dificuldade que em algum momento aconteceu dos próprios empresários se unirem e que depois a gente conseguiu um certo volume em 2019, que começou em 2017. E nesse pensamento, você trazer a tua jornada interna. Por que você fez isso? Qual é teu pensamento para que você, por exemplo, não dissesse não? Porque eu tenho um testemunho contigo muito positivo nesse sentido. Às vezes eu trago alguma coisa que eu tenho certeza que uma outra pessoa menor falaria não. Por que você não fala tanto não e fala tanto sim quando alguém traz uma proposta de desenvolvimento para você? Eu acredito muito no que o coletivo tem mais valor que o do indivíduo.
eu acredito muito que o grupo encontre mais soluções do que uma pessoa só, né? Eu me lembro, Marcelo, a Alterdata é de 89, então ela tinha 2 anos, mais ou menos, estou em 91, talvez, ela estava aqui em Petrópolis ainda, a matriz era aqui. Existiam naquela época 52 empresas de software em Petrópolis naquela época, em 91. E como eu tenho formação jurídica, eu tenho mais facilidade de contratos, atas e coisas do gênero. Eu reuni essas empresas, chamei todos numa reunião e falei assim, gente, olha só, as empresas de Petrópolis estão comprando software do Rio de Janeiro e de São Paulo. As empresas de Petrópolis não valorizam as nossas empresas aqui locais, eles não sabem que a gente existe, eles não sabem o que nós fazemos. Nós temos que nos unir para ter mais recursos para botar um outdoor, naquela época era outdoor, né? Botar um outdoor, botar propaganda em ônibus, fazer alguma coisa para mostrar que eles não precisam comprar software fora. Nós temos que montar uma associação. Eu queria montar uma associação das empresas de software em 1991. Modéstia à parte, eu tenho uma capacidade de articulação e argumentação boa, mas não funcionou. Porque com todo o diálogo das vantagens, ninguém acreditou em mim, porque eles se viam como concorrentes. Eles se viam como concorrentes uns dos outros. E eu falava, gente, para de olhar a Rua Tereza, para de olhar aqui a Rua Dom Pedro, para de olhar a Rua do Imperador. O seu mercado é o Brasil. Não é Petrópolis o seu mercado. E se nós aprendermos uns com os outros, nós vamos ser mais acelerados. Marcelo, não adiantou nada. Ninguém acreditou, a associação não nasceu, e essas empresas, a maioria delas não existem mais, desapareceram. Ao longo do tempo veio a Petrópolis Tecnópolis. Quando a Petrópolis Tecnópolis veio, eu apoiei violentamente, participei da fundação, acompanhei um ciclo longo, até que aconteceu essa fase que você falou, que a coisa deu uma paralisada, eu parei de vir para cá, mas eu continuei acreditando no coletivo. Quando veio essa onda mais recente, com o maior prazer, eu falei, cara, estou junto, vamos fazer essa coisa acontecer, e entrou numa dinâmica muito melhor. Você vê que hoje, o que é comparado ao que era, mudou tudo, cara. Pela visão, pela forma de trazer coisas para as empresas locais. E eu acredito que a grande dificuldade das empresas em escalarem não é o produto que ela tem. São as outras competências que eles precisam ter para escalar aquele produto. Porque muitos acham que só saber fazer o software é suficiente. E não é. Não é. Só saber o software, isso é uma parte técnica do negócio. Agora, existem as outras habilidades que a maioria não tem. Então, se você pegar uma estatística das empresas de software do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ver que quase 90% delas não chega a ter 20 funcionários. Não tem. E é por que não tem? Porque eles são incompetentes? Não, não. São pessoas super top de linha técnicas, com mestrado, gente com doutorado, programadores de alto nível, fazem produtos sensacionais, só que muitas das vezes não sabe vender, não sabe fazer marketing, não sabe liderar pessoas, não sabe fazer planejamento, orçamento, não sabe projetar a companhia, não sabe fazer política, não sabe fazer network para gerar oportunidades. Então tem uma série de competências que dá para listar uma lista enorme aqui que tem que ser trabalhada. Sim. Então por isso que eu acho que a gente pode aqui na nossa região a gente ter, sei lá, o nome que dá nisso, um MBA de formação de TI, que é falar para as pessoas de TI tudo que a faculdade de TI não fala. Porque quando você se forma em TI, você aprende uma série de coisas de banco de dados, linguagem, método de desenvolvimento, mas você não aprende a vender, cara. Você não aprende a liderar pessoas. Então, tem coisas que a gente precisa ensinar para os executivos que fazem uma diferença absurda. E eu vejo o potencial que a nossa região tem. Então, eu sou um entusiasta aqui de estar tentando motivar a quantidade de empresas pequenininhas da nossa região aqui que me procura. De me dar uma luz aí, cara. Eu falei, mas cara, qual o problema? E fico lá 2, 3 horas conversando com ele. Empresas de Friburgo, daqui, de Três Rios. De Três Rios já teve grupo de 4, 5 que saíram de Três Rios para lá, ficaram a tarde inteira comigo lá. Legal. Que são meus concorrentes, cara. E eu ensinando para eles como é que eles fazem venda, como é que eles sei o quê. Porque, na minha cabeça, esse é um papel social e econômico importantíssimo. Porque se a gente tiver um ecossistema forte aqui, é melhor para todos nós, cara. Então, não adianta achar que só um tem certas habilidades. Não, a gente pode compartilhar essas coisas com outros para fazer com que a gente tenha uma região muito mais rica, né, cara? Você falou uma coisa que
eu repeti, eu ainda não tinha ouvido de você assim categoricamente, mas eu repito aqui desde 2019, que o coletivo ele tem que estar na frente do individual. E eu complemento um pouco mais dizendo que só vai dar certo se cada um, com seu interesse pessoal, tiver claro, eu quero isso. E dali a gente eleger o coletivo, que vai ser o quê? A interseção e aquele alvo maior que todos juntos conseguem fazer, que eu acho que a gente conseguiu atingir um certo nível. Ainda tem muito que a gente trabalhar, entendo que ainda falta bastante, se a gente olhar para outros grandes polos no Brasil, mas eu tenho certeza que a gente tem condições de chegar num patamar muito mais alto. Marcelo, para isso acontecer, a primeira coisa que nós temos que ter é humildade. Primeira coisa. Quando você coloca o ego das pessoas na frente, que se acha melhor que os outros, que se acha que é aquele que fez as coisas acontecer, a magia não acontece. É o mesmo processo de liderança de uma organização. Para você liderar uma empresa, quem tem que brilhar não é o presidente da empresa. São as pessoas que estão dentro daquela organização. A força do grupo é muito mais importante que a força do líder. O líder é o grande articulador e maestro daquele time. Mas ele não pode se colocar numa posição de achar que é melhor que ninguém. Tudo depende dele. Aqui no passado, um dos grandes erros da Petrópolis Tecnópolis foi o ego. Esse foi um dos problemas. Depois, política. Sim. Que começou a entrar e contaminou a operação. Na época que você estava na frente da entidade, você tinha uma coisa que era muito legal, porque você estava pilotando, mas você não se colocava numa posição de superioridade. Esse é o melhor competência em matéria de humildade para fazer as coisas acontecerem. Então, num grupo como esse, que a gente pode fazer ser muito maior, que é um grupo de empresários, são muitos caciques juntos. É um monte de cacique sentado na mesma mesa decidindo. E muita gente competente também junto que pode fazer muita coisa e que tem que ter essa preocupação que você acabou de dizer. Exatamente. Não sou eu o dono de tudo aqui, então preciso dividir mais. Exatamente. Eu até agradeço muito, porque o nosso ambiente que aconteceu em 2019, a maior parte dos empresários teve essa visão. Quem se uniu conosco teve essa visão. E eu não sei se você sabe alguns números que a gente levantou, mas, por exemplo, a gente hoje está passando dos 1.300 desenvolvedores qualificados, formados. Dos 1.300, a gente está próximo aí de 50% que a gente contratou as nossas empresas juntas, e você faz parte disso. E a gente conseguiu, numa conta de padeiro simples, multiplicar um valor de salário líquido que vem crescendo no decorrer dos anos, vezes a quantidade de pessoas que se formaram nos meses. Isso já deu mais de 40 milhões de poder aquisitivo gerado por uma iniciativa muito legal, né? Que é da qualificação profissional. Então, a diferença é que muitos até na época discutiam comigo, falavam, você está competindo com a faculdade, você está isso. Não, pelo contrário, nós fomos os maiores propulsores da entrada dentro das universidades, porque as pessoas que entravam numa empresa e conseguiam ganhar o seu salário, elas dali por diante, elas iam buscar uma melhoria na qualificação. E muitos não viram isso. Você sabia disso? Eu recebi muita crítica por causa disso. Eu acho que a crítica acontece, cara, porque as pessoas se veem como competidores e não como colaboradores. Sim, né? Sim. E esse projeto de formação de programadores, a gente está invertendo a ordem natural das coisas. Porque qual é a ordem natural? A gente escuta desde criança. Menino, faz faculdade que você vai ter dinheiro, você vai ter uma profissão e você vai ser sustentado por isso. Então a gente escuta que é a faculdade que é o alavancador financeiro. Só que para algumas pessoas, cara, isso não acontece. Porque como você não tem o dinheiro para fazer faculdade, não tem a faculdade, não tem dinheiro. Quando você cria uma inversão nesse processo, você dá uma profissão para a pessoa e ela gera uma renda, ela consegue fazer a faculdade. É isso que eu acredito. Foi o que eu te citei. Exatamente. Uma das motivações que fez com que a gente baixasse a régua para ensino médio foi quando eu tive na Alemanha e um CEO de uma empresa que depois vendeu para a Siemens a empresa dele por 45 milhões de euros, falou aqui, o nosso time que é muito competente, a maior parte não tem universidade. É isso. E não quer dizer que a universidade não seja boa, pelo contrário, a gente tem que fazer várias pós-graduações
mas ela não pode ser o teu muro para poder começar a ter dignidade, ganhar teu dinheiro. Ele não pode ser. E só um parênteses, o pessoal que está aí assistir, a gente já fez outros podcasts que a gente fala muito sobre a questão da qualificação dos recursos humanos, dos colaboradores e do time, né? De toda a parte de desenvolvimento. Então assista o nosso episódio anterior. E Vladimir... Agora, Marcelo, me lembrou um negócio aqui, antes que você perguntar outra coisa, para não sair do assunto eu me esquecer. Em 2010, a Alterdata, nós estamos em 2025 já, né? Sim. Então, em 2010, a Alterdata estava vendendo tanto, ela estava crescendo tanto, que eu não conseguia abastecer a empresa com a quantidade de pessoas que eram necessárias. Naquele ano, eu fiquei em dúvidas se eu tinha tomado a decisão certa de manter a empresa em Teresópolis. E eu ficava eu e meu sócio, e caramba, será que nós erramos? Será que nós deveríamos ter a empresa em São Paulo, no Rio de Janeiro? Será que essa cidade está freando o nosso crescimento? Sim. É uma incógnita. É uma pergunta, que faz sentido. A dor do crescimento também existe. Faz sentido. E depois da gente refletir bastante, começar a pesquisar muito, eu comecei a notar que nos Estados Unidos, a Microsoft não está em Nova York, não. A Apple não está em Washington, não. Elas estão todas numa cidade menor. Você olha as maiores software houses da França, elas estão em cidades pequenas. Você olha as maiores software houses da Alemanha, estão em cidades pequenas. E a questão é, por que isso não podia acontecer também? Isso eu estou falando de 2010. E aí, em 2010, eu começamos a pensar, peraí, no mundo inteiro isso acontece. Agora, por que acontece lá e não acontece aqui? Treinamento e educação. Palo Alto, que hoje nos Estados Unidos é um sucesso, há 30 anos atrás só tinha faculdade lá, só tinha centro de treinamento. Então está na hora de nós montarmos um centro de treinamento. Poderíamos fazer convênio com as faculdades. As faculdades formam um tipo de skill, um tipo de competência. Eu preciso de um pouco mais além disso. Sim. Então, em 2010, nós criamos a nossa universidade corporativa. E essa universidade corporativa, ela tinha como missão principal subir o nível do time local, para fazer com que pessoas da cidade, de uma cidade pequena, conseguissem ter um skill, a competência certa, as competências, plural, as competências certas para competir no mercado mundial. Essa é a nossa visão em 2010. E aí entramos numa dinâmica de fazer muita formação. É o que funciona até hoje. Hoje, quase todos os dias tem aula lá até 10 da noite. É o pessoal aprendendo, estudando. Eu tenho uma atividade que eu faço com os novatos da empresa, o pessoal que foi contratado nos últimos 2 meses, que eu comento com eles, o que eu espero de vocês é que daqui a 1 ano vocês não estejam como vocês estão. Eu espero que saia dessa sala aqui, eu falo isso para funcionário com 2 meses, eu espero que saia dessa sala aqui novos diretores da empresa. Mas para isso você tem que estudar, tá? Porque daqui a 2 anos a Alterdata vai ser outra empresa. Você vai estar preparado para ela daqui a 2 anos? Ou ela vai ser mais rápida que você? Essa é a dúvida que a gente vai botando de formação contínua nas pessoas, né? Cara, você vai falando, vai me vindo um monte de coisa. Na verdade, eu gostaria de trazer um pouco para trás o assunto e falar rapidamente da questão do ego. O ego é uma luta. Quando a gente fala, que nem eu testemunho lá de mim, sempre diz sim. A preferência dele é dizer sim, participar. Você poderia estar em vários lugares hoje, você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você está aqui ajudando, você está ali fazendo uma palestra, você está trabalhando. Todas as vezes que eu vou na Alterdata, você está trabalhando pra caramba. E eu imagino, pelo menos comigo, funciona assim: todo dia que eu acordo eu tenho que matar meu ego. Todo dia tem alguma coisa que está querendo te levar para quando um elogio vem, ou quando uma situação, só você pode fazer isso. Aí tu ciente fala, só eu mesmo. Não, peraí, não sou só eu, não. Então, esse trabalho, imagino, eu queria que você falasse, eu acho que você falou muito bem numa apresentação para o meu time uma vez, na questão, como você faz para trabalhar o seu ego, uma vez que a tua competência, e eu já assisto muitas coisas tuas, nossa amizade já é de muito tempo, eu sei que você acredita mais num mediano consistente de dia a dia do que um cara cheio de talento que não treina, não se aperfeiçoa. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, a gente vai para os outros assuntos que você tratou. Vou te falar 2 coisas. Uma que você falou aqui sobre dizer o sim, né, e participar e tudo.
eu sou presidente de uma empresa que é uma das maiores do país. A minha agenda, você não tem noção. O diretor da minha empresa quer falar comigo, ele bota na agenda. Ele não consegue sair do andar de baixo e entrar, porque Imagino. assim, 1 mês e tanto, 2 meses, a agenda ocupada, encaixadinha uma na outra. Mas quando você me chamou para vir aqui, como é que funciona a minha cabeça? Por priorizações. A administração de tempo se faz por priorizações. O que é importante para mim como executivo da empresa? A empresa tem que sobreviver, tem que crescer, tem que empregar aquelas pessoas que estão lá. Segunda coisa importante para mim como indivíduo, eu quero que a nossa região serrana seja mais rica. Eu quero que tenha menos pobreza na região serrana. Eu quero que tenha menos esgoto na região serrana. Eu quero que tenha mais crianças educadas na região serrana. Quando você me chama para uma missão, Vladimir, preciso de você numa sexta-feira à tarde, 5 da tarde. Eu falei, Marcelo, não dá para ser um pouquinho mais cedo, porque eu vou para Manaus? Você dá. Peguei meu carro e vim pessoalmente dirigindo e estou aqui. Porque isso é uma prioridade de desenvolvimento da nossa região que nós estamos inseridos aqui. Se os nossos empresários de tecnologia pensarem parecido, a gente faz um exército. Sim. A gente não é um em cima do cavalo com uma bandeira sozinho. A gente faz um exército lutando contra uma série de problemas que existem na nossa sociedade. Isso é uma coisa. Por outro lado, eu tenho que me controlar o tempo inteiro. Porque se eu for acreditar em tudo que falam de mim, eu me torno um idiota, um imbecil, um distante, um prepotente, uma pessoa que é intragável. Porque, na verdade, Marcelo, o que as pessoas falam, me elogiam em excesso, e eu escuto isso muito nos ambientes que eu estou, essa é uma visão externa de mim. É uma visão que ele me percebe. Ele não está vendo que eu tenho uma unha encravada, ele não está vendo que eu tenho uma espinha no nariz, ele não está vendo que de vez em quando eu estou preguiçoso, ele não está vendo que às vezes eu estou não quero ler um livro, que eu quero ver uma série na televisão. Ele não está vendo esse outro lado. Ele vê um cara de alta performance o tempo inteiro, porque é como o mundo externo está me apresentando. Sim. Então, eu me coloco numa posição de não é na posição de uma pessoa melhor que os outros. Eu me coloco numa posição que eu posso colaborar com os outros com algumas visões, mas eu não me acho melhor. E aí a gente tira uma que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, até sobre o aspecto de liderança. Eu vou falar até olhando para a câmera para as pessoas entenderem alguns detalhes, poder fazer um corte, que dá um corte bonito, que eu vou falar aqui agora. Então tá bom. Vamos falar sobre liderança e vamos falar sobre ego, que é o assunto aqui nesse momento. Vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que você tem uma empresa que tenha lá 30, 40, 100 funcionários e você é o presidente dessa companhia, você se acha o melhor da empresa. Agora vamos fazer uma analogia com uma orquestra sinfônica. Orquestra sinfônica que todo mundo conhece, aquela que tem um monte de músicos. Vamos pegar a Orquestra Sinfônica Brasileira como um exemplo. Tem um cara lá que toca o piano, que é o melhor pianista do país. Se ele está dentro da Orquestra Sinfônica Brasileira, ele deve ser um dos melhores do país. Também tem um cara que toca o violino, é o melhor violinista do país. É a mesma coisa que acontece nas nossas empresas. Eu tenho lá um programador, eu tenho lá um cara de marketing, eles estão tocando aqueles instrumentos. Na frente desse pianista, que é o melhor do país, tem um negócio que eu chamo de cola. Eles chamam de partitura. Esse negócio que está na frente dele diz para ele o que ele tem que tocar. Ele é o melhor do país e ainda tem um negócio que diz o que ele tem que tocar. Lá na frente, nesse cenário, tem um cara que não toca nada, que fica em pé lá. Eu chamo esse cara de líder, eles chamam de maestro. Esse cara que não toca nada, ele é o líder, ele manda, ele demite, ele contrata, ele define rumos, ele é o presidente da empresa. Ele é o cara que define as rotas, as coisas fazem acontecer. Também tem um outro elemento nesse cenário. Tem um outro galera que está lá atrás, que eu chamo de cliente, eles chamam de público. Assistindo aquela empresa funcionar, aquela organização operar. O líder, que é o maestro, ele está de frente para o time ou de frente para o cliente? Ele está de frente para o time? Mas por que ele não está de frente para o cliente se o cliente é o mais importante do negócio? Por que ele está de frente para o time? E aí uma segunda pergunta. Se as pessoas são os melhores daqueles instrumentos e tem uma cola na frente dele, para que ele tem que ter um líder lá na frente? Se ele já é o melhor naquela tarefa, naquela coisa. Esse líder lá toca o piano melhor que o pianista? Não. Ele toca o violino melhor que o violinista? Não. Se o violinista é o melhor, tem uma cola na frente dele, tem um líder que não toca igual a ele, para que precisa desse líder? O líder não está aí para tocar. O líder não tem um ego elevado. Esse maestro, ele está ali para
articular com essas pessoas para fazer essas pessoas brilharem mais. É a mesma coisa que acontece numa associação de classe, acontece aqui no Serratec. As pessoas que estão comandando o Serratec não são melhores que ninguém. Não podem ser melhores que ninguém. Não tem que tocar melhor a sua empresa melhor que ninguém. Ele tem que simplesmente articular para fazer as coisas funcionarem certo. Quando a gente deixa o ego crescer em excesso, a gente cria uma distância com quem tem que brilhar de fato, que são aquelas pessoas que estão tocando o instrumento lá. Então eu acho que a gente tem na nossa região aqui uma capacidade gigantesca da gente ter mais orquestras sinfônicas, tendo mais resultados, sem a gente se achar que é melhor, é pior do que os outros, mas sempre tendo um trabalho muito mais coletivo. Cara. Uma aula. Obrigado. A gente, na minha visão, tem muita dificuldade das pessoas, e eu falo até por mim. Eu tenho um agradecimento muito grande e foi o que começou a me ensinar e eu comecei a acelerar a partir daí. Quando eu peguei a liderança do Serratec em 2019, eu era a menor empresa. Não sei se eu já te falei isso, mas não, nem lembrava disso. Eu era a menor empresa do grupo, dos empresários. Algumas pessoas não queriam que eu ficasse na liderança por ser o menor, queriam que botasse o maior, porque era de costume. Você vem de muito tempo, as pessoas vêm aqui, toca isso aqui para mim. Por quê? Porque a pessoa que... E é um raciocínio simplista, do tipo, a pessoa já é grande, ela vai ter muita capacidade de tornar grande. Mas eu peguei aquilo ali com uma gana que talvez não fosse... Mas o racional não é esse, cara. Eu acho que esse racional, né, aí é o que prevalece, eu concordo, prevalece, mas não é o certo. Então, eu tenho muito agradecimento das pessoas que apostaram em mim naquele momento, porque aquela aposta, eu acho que não foi só o ganho do Serratec naquele momento, é o ganho meu pessoal. Tenho certeza. Eu mudei toda a minha estrutura empresarial, eu mudei a minha forma de vender, eu mudei a minha forma de fazer. Melhorou a sua forma de ser como indivíduo. Você não é o mesmo cara que era lá atrás. Você tem uma outra visão de sociedade, uma outra visão de negócio, uma outra visão de mundo. Então, eu não tenho a menor dúvida que isso foi extremamente importante para você. E eu tenho muito agradecimento. Isso é um racional que depois, com o tempo, eu vim pensando, porque de fato eu fui o menor naquele momento. E as pessoas muitas vezes reclamam do tipo, não, só está dando a oportunidade para as pessoas que são grandes. Aqui a gente tem um exemplo diferente. E eu sou o exemplo disso. E voltando para essa situação, eu tenho um amigo de Guarapuava que veio fazer uma palestra aqui para a gente, e uma coisa muito legal que ele trouxe, que é o racional que ele repete sempre, é uma pessoa muito cristã, muito voltada também para dentro e para o espiritual, no sentido de acreditar que a gente não é tudo nessa vida, né? Independente de religião. Mas uma coisa que ele traz é que a vida não é sobre coisas, é sobre pessoas. Eu até estava me lembrando de algumas entrevistas, e acho que o Figueiredo só deu uma entrevista, que foi para Alexandre Garcia um tempo atrás, que eu estava assistindo aqueles vídeos de antigamente, e reflete muito isso que ele fala. O Alexandre Garcia perguntou qual foi a sua maior decepção como presidente. E ele falou, são as pessoas que me traíram. E aí ele conta um pouco sobre isso, ele mostra aquele jeito dele de general. E aí depois ele falou, mas o que mais te motivou como presidente? O que te encantou? E ele pensou, parou, falou, foram as pessoas. E aquela entrevista para mim foi sensacional, essa parte foi a mais marcante. Porque da mesma forma que as pessoas decepcionam, se nós ficarmos amargurados, se a gente usar aquele resultado como um resultado que me prende, ou eu uso como base para ter as minhas outras atitudes, minhas outras decisões, eu nunca vou ter oportunidade para ser surpreendido. É isso. E aí isso que eu queria falar, né, nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória como CEO agora dentro da Alterdata. O que hoje, você falou de priorização, a gente falou muito de localidade, do desenvolvimento, mas as pessoas que estão aqui na localidade, que são empresários, gostaria de ouvir de você uma jornada, principalmente quando você era menor, o teu racional.
olho para a tua jornada, tudo que eu ouvi, eu vejo que sua jornada ela é uma jornada diferenciada. Te falo isso por quê? Porque quando você fala que nunca trocou uma boleta, ela não é uma jornada do brasileiro comum, que entra numa empresa despreparado como empresário, e muitas vezes, como foi a minha situação, preparado tecnicamente, e aí acaba sofrendo porque tem que aprender apanhando de como lidar com a área tributária, como lidar com a área financeira. Eu queria que você traçasse esse racional para a gente. Eu acho, Marcelo, que muitas das coisas que nós fazemos hoje são coisas muito comuns que as empresas de alta performance estão fazendo. A grande diferença é que isso foi percebido lá atrás, muito atrás. Eu comecei a desenvolver software com 19 anos aqui em Petrópolis. Fazia software para uma empresa e para outra. Eu sempre fui muito observador, sempre. Então, quando eu quero aprender alguma coisa, eu fico olhando. Eu me lembro quando com 13 anos, eu participava de um clube de xadrez na cidade para jogar xadrez. Eu ficava olhando as pessoas jogando, porque a observação sempre eu aprendi muito com isso. Então, quando eu estava sendo contratado para construir um software, sei lá, de estoque de uma loja de material de construção aqui em Petrópolis, aquele empresário com 50, 60 anos de idade, ele estava me pagando para fazer um software, mas o que ele não sabia é que ele estava me ensinando. Ele estava me ensinando um racional de um executivo. Como é que ele tomava decisões de compra, como é que ele motivava as pessoas. E naquela época eu comecei a criar referenciais, que eram referenciais que eu admirava muito em determinadas áreas. Nenhuma pessoa era um referencial único para mim, porque na minha cabeça ninguém é perfeito. Então, o que eu via? Meu cliente X, ele é muito bom comercialmente, em vendas. E eu olhava, o que ele lê, o que congresso ele vai, como é que ele se comunica, como é que ele controla o time, eu observava esse cara. Tinha um outro cliente que era muito bom em custos industriais. Aí eu olhava como é que ele faz, que formação que ele tem, como é que ele calcula. Eu vi um outro muito bom com gente, parte humana, os funcionários adoravam ele. Eu falei, como é que ele motiva o time, como é que ele faz reuniões, Eu estava observando essas pessoas, criando referências com um sarrafo muito alto. Com 22 anos, eu comecei a perceber que a minha habilidade técnica não seria suficiente para eu ter sucesso. Eu precisava de mais coisas. Com 22 anos, eu comecei a fazer curso de oratória, de expressão verbal. Eu era um programador lendo livro de psicologia, para saber como é que influenciava as pessoas. Lendo livro de programação neurolinguística, para ler as pessoas e eu poder vender meu produto. Então, quando a Alterdata foi fundada com 25, eu já estava com um skill mais amplo que a média. Eu não era um profissional de tecnologia pura e simplesmente. Eu já estava um pouco mais preparado. Então, a empresa com 6 meses de vida, ela já tinha um monte de indicadores de performance, que já entendia o que estava acontecendo na organização. Eu já tinha uma forma de liderar as pessoas muito técnica, muito preparada. Eu me capacitei para ser um bom orador. Então, o que você está vendo aqui agora, e eu estou falando para você não está vendo um cara que nasceu assim. Você está vendo um cara preparado. Isso que eu estou falando, com a modulação de voz aqui, com meus braços se mexendo, isso aqui é técnica pura. Isso aqui é possível de se aprender. Sim. Então, isso foi aprendido quando eu tinha 22 anos. E veio sendo aprimorado com o tempo. A cada fase, eu estou sempre pensando o seguinte, o que eu tenho que ter no meu próximo ciclo? Eu sempre não estou pronto. Na minha cabeça, sempre está faltando alguma coisa. Olha, quando a Alterdata for o dobro, qual o meu perfil? Será que eu tenho condições de comandar essa empresa? Ou eu vou ter que contratar alguém para sentar na minha cadeira? Que skill eu tenho que ter? Eu tenho que ser melhor nisso, nisso e nisso. E eu começo a buscar aquelas coisas. Marcelo, eu nem sei quantos livros por ano, mas é aos montes. Eu costumo publicar nas redes sociais a capinha de todos os livros que eu li em períodos, porque eu estou sempre me alimentando. Eu estou, nesse momento, lendo alguns detalhes sobre a vida do Steve Jobs, alguns aspectos do lado empreendedor dele, para entender qual era a cabeça dele em alguns aspectos. Eu estou com 61 anos e estou lendo isso. Ou seja, eu estou o tempo inteiro tentando me alimentar de informações, porque não tem fim. Eu não me acho completo, perfeito, bom, pronto. Não, eu estou sempre num processo de estar moldando. Você falou isso, eu lembrei que tem mais uma coisa que você se formou em escola pública. Pública? Eu venho, outra coisa importante, isso aí pode ser legal aqui para o nosso papo também.
As pessoas veem hoje uma empresa grande, andando de carro bonito, tal, acham que tudo começou assim, né? Mas eu venho de família de classe média baixa, eu estudei em colégio público minha vida inteira, eu venho com muita dificuldade de estudar, porque meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade. Eu tinha vontade de fazer uma faculdade de engenharia, não consegui passar para uma faculdade gratuita no Rio. Aí meus pais não puderam pagar. Vim fazer direito por falta de opção, porque eu fiquei com medo de não fazer um curso superior. Acabou que direito foi extremamente importante para mim, porque eu tinha uma cabeça muito técnica, sim ou não. Cabeça de programador. Sim. É ou não é? Binário, né? Cartesiana. Direito, talvez, quem sabe. Deixa eu interpretar. Então, quando você junta essas duas coisas, você se torna uma pessoa mais anfíbia, uma pessoa que se mexe melhor e se molda melhor ao mundo executivo. Então, é muito importante que as pessoas entendam que essas trajetórias, elas são construídas em função das fases que você está. O crescimento da nossa carreira e da nossa empresa, ela nunca é linear. Não é uma linha, um gráfico. Isso eu já aprendi. Não é linear. Isso eu já aprendi. Não é uma linha. Ela se parece mais com uma escada. Cada degrau desse é uma competência que você adquiriu ou um problema que você resolveu. Qual é a grande magia que a gente tem que colocar na mente das pessoas aqui da região serrana? Quando você resolve um problema, sei lá, eu não sou bom comunicador, e isso é uma competência importante, hipoteticamente. Aí eu me tornei um bom comunicador, eu sou agora um bom argumentador, eu subi um degrau. Sim. Agora eu estou na parte plana da escada, nessa parte plana aqui. Algumas pessoas ficam nessa parte plana, Marcelo, 5, 10, 15 anos. Sim. Porque ele entra numa zona de conforto. Agora eu estou administrando bem, minha empresa está funcionando, eu administro as pessoas aqui, eu resolvi esse problema. Ele fica ali naquela status quo. O profissional de alta performance não é assim. O profissional de alta performance, quando ele sobe um degrau desse e entra na parte plana, em um mês ele já está pensando assim, qual é o próximo degrau? E ele já começa a estudar o que ele tem que fazer para subir o outro degrau nos próximos 4, 5, 6 meses. E não em 15 anos. Então, ele está o tempo inteiro num processo evolutivo. Só que o complexo é, o que eu tenho que ser daqui a 2, 3, 4 anos? Eu não sei. E esse não saber talvez seja o que é importante para que você desenvolva hoje, porque pode ser que se soubéssemos ou tivéssemos essa condição, nos pararia. O que é importante é o seguinte, eu não preciso saber nesse longo prazo. Mas existe uns estudos de filosofia que diz o seguinte, o mais importante hoje na sociedade é você saber que não sabe. Quando você sabe que não sabe, você busca conhecimento. Por exemplo, você é executivo, tem uma empresa com 90 pessoas, importante, uma empresa que está crescendo e tal. Você precisa de algumas habilidades para daqui a pouco essa empresa ter 500 pessoas. Sim. Você vai precisar de alguma habilidade. Sim. Quando você sabe que não sabe, eu preciso de uma habilidade de planejamento, eu preciso de uma habilidade de gestão de pessoas. Isso é a autoobservação que você acabou de falar. Autoobservação. E a gente pode fazer uma analogia com isso da seguinte forma. Eu tenho conhecimento, Marcelo, que talvez você tenha. Eu tenho conhecimento que existe um país chamado Alemanha. Sim. Você conhece. Então, Conheço. nós dois temos o mesmo conhecimento. Temos. Número 2, eu tenho um segundo conhecimento. Eu sei que nesse país se fala alemão. Você Sim. sabe disso? Sabe. Então, nós dois temos o mesmo conhecimento. Eu tenho um terceiro conhecimento, Marcelo. Eu sei que eu não sei falar alemão. Você fala alemão? Não. Então, você também sabe que não sabe. O fato de nós sabermos que não sabemos, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema não saber. Porque agora que eu sei que eu não sei, eu busco, eu vou fazer um curso, eu contrato alguém, eu faço alguma coisa. Sim. Qual é o risco dos empresários na nossa região aqui? É quando você só fica olhando a Rua Tereza. Você fica olhando só a Rua Dom Pedro e alguma coisa está acontecendo no mundo e você não sabe que não sabe. Ou então você entra na reclamação porque só sofre consequência e não Quando você não tem a consciência de algo que você precisa saber, sim, você fica na ignorância. E por você ficar na ignorância que eu falo é falta de conhecimento. Sim. Na ignorância pela falta de conhecimento, você não busca. Você não lê um livro, você não vai a um congresso, você não escuta um podcast como esse. Aí a sua mente vai atrofiando, porque o nosso cérebro é um músculo. Sim. Da mesma forma que eu tenho que ir na academia para ficar bonitão, fortão, eu tenho que fazer o meu músculo funcionar. E esse músculo é o tempo inteiro exercitado com coisas desse tipo. Então, esse podcast
pode abrir, dar um estalo, fazer uma trigger, né? Dar um gatilho na cabeça das pessoas de entrarem numa outra dinâmica. E essa dinâmica é o tempo inteiro buscar o que eu não sei. Para que eu aprenda, dentro de um ciclo curto, eu passe a saber. Aí você vira um profissional de alta performance, que você está o tempo inteiro aprendendo uma coisa nova. Essa autoobservação, para mim, é uma coisa que você fala, e assim, só para conectar com algumas pessoas que podem estar ouvindo, eu demorei muito para adquirir. E quando a gente fala demorar muito, eu vejo pessoas que eu conheço, jovens, que adquirem rápido, mas eu posso te dizer que, de fato, foi depois dos 30, 35, depois dos 35 principalmente. Antes eu tinha muito o quê? Evoluir a partir da repetição e do volume de trabalho. Isso é diferente de se auto-observar, porque você sabe que se você treinar, se você ler, se você fizer, você vai melhorar. Mas será que aquela melhoria para aquele caminho que você está se treinando é o ideal, o adequado? Será que para o que eu quero desenvolver é o adequado? Acho que talvez esse seja um racional importante para cada um, porque mudou muito a minha vida. Quando eu olhei para a realidade, a leitura de mundo, ou seja, a minha realidade é essa, o que eu tenho é esse, e tem algo que está incompatível. E o que eu tenho que fazer com isso para que eu comece a compatibilizar? Marcelo, eu e você, a gente não pode aqui agora, talvez seja um pouco constrangedor para nós dois, falarmos aqui abertamente todos os nossos defeitos. Eu fazia uma lista, que são muitos, e falar aqui é meio constrangedor. Agora, nós temos que ter essa lista. Para nós mesmos. Não precisa mostrar para ninguém. Sim. Nós temos que ter a lista para olhar no espelho à noite, trancado no banheiro, e olhar e falar assim, cara, você é ruim pra caramba nisso, nisso, nisso e nisso. Eu me dou tanto tempo a corrigir isso. Às vezes é disciplina, às vezes são entregas, organização, às vezes é horário, cumpridor de horários, metas, objetivos. Tem gente que é indisciplinado, aí quer que a empresa cresça. Como é que você vai crescer se você é indisciplinado? Tem um monte de coisas, você tem que ter autoavaliação. Então, o que você falou é fundamental, porque a autoavaliação, quando é sincera nós com nós mesmos, ela é muito poderosa. Cara. Sim. Porque para os outros, às vezes não interessa. Como é que eu vou falar para o meu cliente que eu sou indisciplinado? Mas para mim eu tenho que saber, cara. Eu tenho que saber e tenho que botar uma meta para corrigir isso. Então, essas dinâmicas, eu acho que são conversas, se a gente junta grupos de empresários, isso vale para todos os segmentos, não vale só para TI, não. Vale para todo mundo. Se nós conseguirmos ter nas nossas regiões aqui grupos de estudo, cara, sérios, para que a gente possa estimular essas empresas, eu tenho certeza que a gente cria escolas melhores, supermercados melhores, entendeu? Lojas melhores, sem ficar reclamando só do governo e não ficar vendo aquela parcela de obrigação que a gente tem como empresário, como ser humano que está em processo de evolução contínua, né? Boa parte, quando não é um processo autoritário, do resultado da nossa sociedade política somos nós mesmos. Lógico, nós evidente, mesmos. Não tem a menor dúvida. Para a gente caminhar para o final, que assunto entre nós, acho que nós vamos ficar aqui... Não tem fim. Não tem fim. Principalmente que a gente nem entrou em gestão de fato, a gente está falando de localidade, de mentalidade e principalmente da autoobservação, que eu acho que é a grande ferramenta que a gente precisa ter, e para que ela apareça, na minha visão, a gente precisa ter essa quebra do ego. A autoobservação ela só aparece se o teu ego for morto todo dia. O Sebrae fez uma coisa agora recentemente na Alterdata, foi muito legal, Marcelo, porque eu acredito muito nas referências, sabe? Eu usei isso na minha vida, como eu contei aqui. Eu sempre usei as referências como ponto de alavancagem. Eu, até hoje, procuro andar com pessoas que possam me ensinar alguma coisa, que eu seja pior, que eu seja mais fraco. Porque se eu estou num grupo que eu sou o mais culto, o que fala mais idiomas, o que lê mais livros, eu tenho pouco a me motivar. Agora, quando eu estou num grupo que eu sou o pior, isso me estimula, né? O Sebrae recentemente me levou no Paraná para falar num evento de tecnologia lá para 200 e poucos empresários de TI. Aí depois me levou num outro grupo lá que não era de TI. Aí depois chegou para mim e falou assim, olha só, o pessoal está pedindo aqui para fazer uma visita técnica na Alterdata. Eles saíram do Paraná de ônibus. 70 empresários ficaram o dia inteiro lá dentro da empresa.
visitando, olhando como a empresa funciona, teve contato comigo em vários momentos para dar visões, estratégia, contratação de pessoas, motivação de times, um monte de coisa. E voltaram. Isso deve ter quase um ano. Até hoje, eu recebo toda hora alguém nas redes sociais, Admir, aquela visita mudou minha vida. Isso é sensacional. Cara, eu quase choro quando escuto um negócio desse, porque essa é a minha missão como indivíduo. Não é minha missão como presidente da Alterdata, é como indivíduo. Isso. Quando me dá a sensação que você ser uma referência é motivador, porque isso aconteceu comigo, cara. Não, e você falando mareja até os olhos, você vê cara, a importância. É muito legal claro, isso. E a gente vê o seguinte, Marcelo, quantas comitivas saíram de Petrópolis fazer esse mesmo trabalho aqui em Teresópolis? Eu fui. O quê? Você e mais 3 ou 4. Eu fui várias vezes. O Paraná veio de 70 pessoas. Você tem razão. É isso que eu estou dizendo, cara, entendeu? Por que algumas empresas... Cara, a Selma, por exemplo, a GE... Já é meu cliente Cara, também. por quantas comitivas de Teresópolis vieram na Selma conhecer? Nenhuma. Quantas comitivas foram, sei lá, numa outra empresa importante lá em Friburgo, cara? Tem umas empresas importantíssimas em Friburgo. Por que nós não temos visitas técnicas, cara? Sim. Entendeu? São coisas desse tipo. Aí são articulações que você está falando. Sim. Que pode ser parte do Serratec, parte do CDL, Sim. parte é o Sebrae, sei lá, as entidades da nossa região. Sim. Eu acho que quando a gente fala em o Serratec, que é corporativo, um grupo está ali dentro, mas vamos pensar assim, tem outros hubs. O Sebrae é um hub, a Firjan é um hub. Sim. Então, Sim. cara, se você faz um hub do hub, sabe? Criar uma coisa que a gente consiga criar referências positivas, Sim. a gente começa a mudar a nossa região inteira, cara. Você falou bem num podcast que eu assisti, um rapaz de São Paulo, esqueci agora de administração, esqueci o nome do podcast dele. Mas você falou a questão, que quando você fala da questão do grupo... Like a Boss? Não, é um cabelo branco novo, falou que estava constrangido, ele está com mais cabelo branco que você. Mas assim, foi uma frase importante que eu acho que eu passei isso, é que eu às vezes entrava num grupo de empresários para conversar e o grupo era, por exemplo, de moda ou de construção. Cara, eu ficava desmotivado. Olhava, pô, não tem nada para falar aqui, pô. Os caras estão conversando de assuntos totalmente diferentes. Hoje eu tenho vários amigos, donos de empresa de construção, de engenharia, de moda. E o papo flui, as coisas, a gente se desenvolve, a gente fala de assuntos em comum. E você falou nesse podcast a questão que é importante que os empresários comecem a se relacionar com empresários de outras áreas. Marcelo, lembrou disso? Lembrei. Tem estudo científico, psicológico sobre isso. De profissionais, por exemplo, que estão dentro de uma faculdade técnica, engenharia. Ele só conversa com engenheiro, só falando aquele mesmo assunto. Um deles sai e na hora do almoço ele almoça lá no campus da psicologia, do direito, de outras ciências. E quando ele escuta aqueles outros falando sobre o mesmo problema, sobre uma ótica diferente, a mente se expande. Desde a fundação da Alterdata, eu sempre fui um intrometido na praia dos outros. Então, por exemplo, ia ter um evento dos atacadistas de alimentos. Eu ia lá e sentava lá e conversando com eles. Eu sou da área de tecnologia, quero escutar aqui. E aí eles começavam a falar. E quando você escuta um executivo top de linha de uma outra área, e ele fala, por exemplo, como ele contrata pessoas, eu olho aquilo e falo, rapaz, nunca pensei sobre essa ótica. Eu acho que se eu ajustar um pouquinho isso, cabe no meu negócio. Aí você vê um cara falando na indústria, quais são os problemas de ativos que ele tem, como é que ele... Aí você, caramba, isso serve para mim. Então, é muito importante que a gente entenda que a nossa mente vai ficar mais restrita quando você só conversa com pessoas que pensam igual a você. Sim. Agora, quando você tem um amigo médico, um amigo engenheiro, um amigo advogado, um amigo padre, um pastor, você tem pessoas que são muito filosóficas, aquilo vai abrindo a mente, até política. Eu tenho amigos que são fãs do Bolsonaro, tenho amigos que são fãs do Lula, são amigos que são fãs do Tarcísio. Eu convivo bem com todo mundo, porque eu escuto as opiniões de todo mundo, que muitas das vezes eu não concordo com cada uma delas ali, sim, mas faz parte de abrir a mente. Sim, Agora, quando a gente se fecha, nós estamos optando por ser mais limitados. Sim.
São coisas desse tipo que vão fazer uma diferença enorme na nossa carreira, né, cara? A exemplo disso, o tempo vai passando, e a gente vai fechar aqui, o tempo vai passando aqui também. Mas o tempo da nossa vida vai passando, e como eu falei, como a gente tem que matar o ego todo dia, ao mesmo tempo nós temos que matar alguns paradigmas. Então, eu comecei uma pós-graduação, um MBA novo esse ano. Parabéns. Eu precisava falar com mais propriedade, por exemplo, de inteligência artificial, que é uma das coisas, é uma ciência que a gente está trabalhando muito no dia a dia da NEC. E aí eu comecei o curso cara, 16 horas de aula eu ainda não ouvi de inteligência artificial. E aí eu fiquei assim no início, cara, eu acho que eu errei no curso. Mas eu aprendi de logística, aprendi de logística simples, complexa, a parte toda de omnipresença, omnichannel. E aí, quando eu comecei a ver aquilo tudo, eu falei, cara, esse negócio é legal. Só que o cara era muito especialista em logística. E no final, uma série de assuntos ali eu já estou usando no meu dia a dia. Exatamente isso. Exatamente. Eu ainda não entrei em inteligência artificial. É isso mesmo. E eu entendo um pouco do Você está expandindo sua mente para uma coisa que você nunca olhou sob aquela ótica. E o exercício para não tornar aquilo obsoleto, fechar o ouvido e não assistir. Marcelo, eu vou todo ano na NRF, o maior evento de varejo e gestão do mundo que acontece em Nova York. Todo ano. Eu assisti a tua palestra toda. As pessoas perguntam para mim, assim, alguns amigos de tecnologia, cara, o que você vai fazer lá? Um evento do varejo, de loja, de lojista, de comércio. Eu vou, faço um resumo, começo a colocar no YouTube. Todo ano a minha palestra é a mais assistida do Brasil. Na frente do Sebrae, da Junta Comercial de São Paulo, de todas as empresas de consultoria, é a mais assistida do país. O que eu aprendo com aqueles caras lá é inacreditável. E agora eu uso um pouquinho da minha capacidade de comunicação para ajudar a ensinar para os outros, abrir a mente de outros sobre o que está acontecendo aí no mundo, cara. Não, e tudo que você falou da NRF, quando eu estou assistindo lá meu MBA, os caras estão no mesmo caminho. Isso aí. Porque tudo lida com essa omnipresença que é a atualidade. Por isso que eu sugiro que nossos ouvintes aqui procurem no YouTube, escreve no YouTube, pós-NRF 2025. A minha apresentação vai ser a primeira lá. O comércio que estiver assistindo, principalmente, assista. Quem é de serviço, assista com outro olhar. O quanto que você pode afinar o teu discurso para essas pessoas. Então, acho que é bem bacana. Legal. Gente, nós estamos chegando no final de mais um episódio. Agradecer muito o Vladimir. Ele já falou aqui no meio do podcast, quem pegou no final já volta lá, que ele realmente disse um sim com foco, porque foi muito difícil pegar uma agenda, mas eu agradeço muito. E eu queria que você falasse suas últimas considerações, que você quiser fechar, e a gente vai concluir aqui esse episódio que a gente falou muito sobre localidade, mas também falamos muito sobre pessoalidade, falamos muito sobre jornada mental e a mentalidade do que a gente precisa desenvolver como empresários e como localidade. Marcelo, primeiro, muito obrigado aqui pela oportunidade, porque esse tipo de conteúdo eu me sinto muito confortável em falar, porque são coisas que eu acredito de verdade, está muito na minha essência de querer colaborar. Eu acredito muito na nossa região. A NEC tem feito um trabalho sensacional, não só aqui para Petrópolis, mas você tem crescido numa curva muito acima da média, fruto da qualidade do trabalho que vocês têm, e certamente vocês são referências para outras empresas. Então, o que eu falei aqui nesse podcast sobre referências, vocês estão sendo uma grande referência aqui. Então, tudo o que o Serratec precisar de mim, cara, para ajudar a desenvolver mais a região, para motivar as pessoas, estou com as portas da empresa abertas para quem precisar. Nós temos condições de fazer a nossa região serrana ser muito mais pujante que ela é hoje. E precisamos, né? Porque depois da pandemia, as nossas 3 cidades principais aqui, Teresópolis, Petrópolis e Friburgo, tiveram uma queda de receita, tiveram uma queda de aceleração. Até de pessoas. Que eu acho que merece uma outra dinâmica para a gente entrar numa curva de aceleração novamente. Então, conta comigo, meus parabéns pela organização do podcast. Eu acho que você ajuda muito a nossa região aqui. Obrigado, Vladimir. Pessoal, até a próxima.